Olá, meninos e meninas, professora Raquel, Filosofia, vamos com mais uma aula, terceira série do ensino médio e ainda no nosso tema de Filosofia da Ciência. Hoje na nossa aula a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais nessa diferença entre a ciência antiga e medieval, que foi da aula passada, e a ciência moderna. Então a gente vai se aprofundar mais na compreensão dos princípios teóricos que regeram o pensamento antigo, medieval e o pensamento moderno. E claro, o nosso mestre Aristóteles, ele é o grande fundamento da ciência antiga e medieval. Por quê? Aristóteles, a gente sabe muito bem disso, ele, em contraposição ao seu mestre Platão, que concebia que o mundo verdadeiro, o mundo real, é o mundo das ideias, Aristóteles acreditava que as ideias abstratas, as formas, se realizam na matéria, se atualizam no mundo sensível. Então, por isso, Aristóteles deu uma grande importância ao mundo material. A física aristotélica foi a primeira ciência para explicar o mundo físico. Olha, ele fez um sistema de classificação. O que é classificar? Classificar, colocar ordem, dar classe aos seres, ordená-los de maneira metódica, racional. Uma das grandes contribuições, que é bem representativo de Aristóteles, ele disse que a baleia é um mamífero, que mesmo sendo aquática, ela tem os filhotes dentro dela, então a baleia é um mamífero. Então a classificação das espécies, Aristóteles deu grande contribuição para a biologia, para as ciências físicas, as ciências da natureza em geral, mas hoje a gente vai se deter mais na física de Aristóteles. Então assim, a classificação das espécies que ele fez perdurou durante muito tempo, e mostrar que a baleia é a mãe dos seus filhotinhos dentro dela, é uma classificação que perpetua até hoje. Então, o grande sistema aristotélico de classificação, né, a sua ciência que foi ainda primordial, foi mostrar que Calma aí, antes de entrar nos detalhes, vamos ver aqui os princípios da ciência antiga e da ciência moderna. Então, o que a gente viu na aula anterior, a ciência antiga ela era muito teorética, contemplativa, no sentido de que a sua base filosófica porque Aristóteles, mesmo dando uma prioridade ao mundo sensível, material, ele concebia um princípio criador, porque para ele há uma causa, né, um princípio motor imóvel que deu origem ao universo. Então, esse princípio motor que deu origem ao universo, que o universo é movimento, né? Mas esse princípio que deu origem, essa causa incausada, ela vai ser cristianizada na Idade Média como o Deus aristotélico. Então, a concepção cristã de Deus na Idade Média, São Tomás de Aquino, ela é baseada na teoria das causas aristotélicas. Então, há uma causa primordial, ao princípio motor imóvel que deu origem ao universo. Então, há um princípio criador. Essa base antiga aristotélica e medieval concebe a existência de um criador. Então, o que é conhecer? Conhecer é contemplar. O ser humano ele se realiza no conhecimento, diferente dos animais. Isso é Aristóteles, que vivem aquela vida biológica, vegetativa, determinada pelas necessidades materiais, o ser humano contempla. Ele tem prazer em conhecer isso, é um dos elementos diferenciais. Então, na física aristotélica e a física moderna. A gente pode dizer, então, que a ciência antiga ela é mais teorética e contemplativa, conhecer é contemplar a obra de um criador e sentir prazer nessa criação, não necessariamente interferir em ter a preocupação de recriá-la a serviço da humanidade, que isso é moderno, e a ciência moderna conhecer é experimentar. Experimentar é produzir resultados práticos. Eu conheço abstratamente, mas eu produzo um produto. A ciência ela é empírica, e na empiria, na prática, eu posso recriar
o criado, eu posso recriar a natureza e produzir produtos a serviço da humanidade, do bem-estar humano. E conhecendo, nós podemos nos emancipar a serviço do ser humano, para o bem-estar da humanidade. São os princípios da modernidade. Então, assim, a física aristotélica, eu não quero entrar em detalhes na física aristotélica, porque ela já é um pouco superada. Os detalhes, isso também não vai cair no Enem. O que vai cair no Enem, na prova de filosofia, são os princípios teóricos, que é o que eu estou abordando aqui. Então, assim, sobre o tema, por exemplo, da queda dos corpos, Aristóteles dizia que há corpos pesados que tendem para baixo e há corpos leves que tendem para cima. Por exemplo, a terra e a água tendem para baixo, o ar e o fogo tendem para cima, o que é uma teoria que deriva da teoria dos 4 elementos. É uma física muito rudimentar que já foi superada, mas as bases da física aristotélica, o grande mestre Aristóteles, serve para todo o desenvolvimento da ciência, mas na ciência moderna, né, de que os fenômenos devem ser observados, traduzidos matematicamente por meio de fórmulas e depois testados, verificados pela experiência, produz as grandes teorias. Então, eu faço uma contraposição aí, por exemplo, entre a teoria da queda dos corpos em Aristóteles e a lei da gravitação universal de Newton. A gente não vai entrar em detalhes porque não é o objetivo da nossa aula. Então aqui, para vocês entenderem os fundamentos filosóficos, né, de uma ciência antiga e medieval e da ciência moderna, vejam essa obra de arte. É uma obra renascentista, A Criação do Mundo, de um artista chamado Giovanni di Paolo. É baseada nesse ideal aristotélico, de que olha Deus lá, a figura, a divindade, tal como nós a concebemos, né? Um Deus criando o mundo, essa esfera que gira, esse motor que gira, mas Deus está lá. Né? Ele não está preocupado com o que foi criado, ele é uma causa que basta a si mesma, é a causa inicial que é incausada. Ele criou, mas ele não é criado. Então está ali a criação, essa é uma visão de mundo, né? De que o mundo foi criado, há um princípio criador. E olha aí um ícone do pensamento moderno, por exemplo, hoje a nossa visão de universo é que o universo está em expansão. Então, se ele foi criado, na história da criação, de acordo com a ciência moderna, temos a teoria do Big Bang, que vocês estudam em biologia. Então, há um princípio que deu origem ao universo, está em expansão. E isso está muito alinhado com a teoria, por exemplo, da evolução de Charles Darwin. Então, a teoria da evolução, ela é um princípio teórico divergente de uma teoria criacionista. Então, há um princípio de criação, porque Aristóteles ele é cristianizado pelo cristianismo na Idade Média. Então, o objetivo dessa aula não é entrar nos detalhes da física moderna, e nem é para vocês entenderem os princípios teóricos. As bases filosóficas que fundamentam essas diferentes visões de mundo. Olha aqui. Eu já falei isso, né, porque para Aristóteles, né, o pensamento, pensar, contemplar, refletir é uma realização da nossa humanidade. Agora aqui, porque ele mostra também que há uma física e uma metafísica, e o critério do que é físico e o que é metafísico é de acordo com o que é mutável e com o que é imutável, critérios de mutabilidade e imutabilidade. Por exemplo, os seres físicos, as coisas do mundo físico, elas mudam, elas estão em constante movimento, e as coisas da metafísica é o ser, aquilo que é fixo, que não muda, aquilo que é sem mudar. Então, de acordo com a física e com a metafísica, ele estabelece os critérios de classificação entre o mundo material e o mundo imaterial. Então, continuando aqui, que é o que eu estava dizendo sobre os fundamentos filosóficos que orientam as diferentes visões de mundo, o mundo antigo, baseado em Aristóteles, e medieval, baseado em Aristóteles também, ele é geocêntrico. A Terra está no centro do universo, e o geocentrismo ele está alinhado com o pensamento da Igreja Católica, que era o pensamento dominante na Idade Média. Há um Deus que criou o mundo e a Terra foi criada para o homem. Então há um geocentrismo. E a Revolução Copernicana começa com Copérnico, esse movimento da ciência moderna que vai transgredir essa visão de mundo, que é a astronomia heliocêntrica. Não, o Sol está no centro do universo e a Terra é mais um dos planetas que gira em torno do Sol. Então isso tirar a Terra do centro do universo é contradizer uma visão da Igreja.
Então há uma teologia subjacente a isso, há uma visão de mundo subjacente, há sistemas políticos de poder que fundamentavam essas visões. Por isso, né, Copérnico foi lançado à fogueira e Galileu, com medo de morrer, porque Galileu foi um dos grandes personagens, foi protagonista dessa ciência moderna. Então Galileu calou-se, ficou quietinho com medo da fogueira, porque era uma nova ciência que contradizia uma visão de um pensamento dominante, que era o pensamento medieval. Então Aristóteles, ele é cristianizado, essa noção de que há um primeiro motor imóvel, admite a existência de um Deus criador e concebe uma visão de mundo de que a Terra é o centro do universo e todos os corpos estão atraídos para o centro da Terra. E eu convido vocês a estudarem com maior profundidade, que é muito legal, entender a diferença entre o geocentrismo e o heliocentrismo, que representa uma das grandes revoluções na história do pensamento humano. Olha aí, vejam essa imagem do Galileu, Galileu Galilei demonstrando suas novas teorias na Universidade de Pádua, de um artista chamado Félix Parra, porque o que está em jogo aí é uma visão de mundo teocêntrica, em que há um Deus que criou o mundo e o ser humano, o universo foi criado por o ser humano, por isso a Terra é o centro, e há, em contraposição, a uma outra visão de mundo, o antropocentrismo, que é o fundamento da ciência moderna, não mais um Deus no céu, o ser humano aqui na Terra. Então, a ciência moderna ela é antropocêntrica. Por quê? Conhecimento é técnica. Técnica é conhecer a natureza e ser capaz de alterá-la. Por exemplo, pela agricultura, observando as estações, eu consigo reproduzir a plantação e melhorar a minha alimentação. Então, a agricultura é um exemplo que como a humanidade melhorou, no sentido de recriar a natureza a serviço do ser humano. Mas e aí? O avanço da técnica na agricultura resolveu o problema da fome? Resolveu o problema da desigualdade social? Essa é uma das críticas da filosofia da ciência que a gente estuda mais para frente. Então, a técnica, na origem grega da palavra, provém de uma raiz ou radical que significa recriar, dar origem a algo, produzir alguma coisa. Então, se a ciência antiga e medieval era contemplativa, contemplar a obra divina, a ciência moderna é recriar a natureza, conhecer o que é dado para recriá-la a serviço do bem-estar da humanidade, da emancipação humana. Então ela vem impregnada desse ideal de progresso, o projeto iluminista, aposta no progresso da humanidade por meio do desenvolvimento da razão e da ciência. E aí vai dar origem ao positivismo de Auguste Comte, que a gente vai ter uma aula só sobre ele. Será que essa crença no progresso e na evolução, a gente tem uma crítica sobre isso, que é a teoria crítica da Escola de Frankfurt, que mostra o quanto essa razão instrumental, mecanicista, pode ter sido usada a serviço de um projeto de dominação política e não cumpriu, né, os objetivos para os quais ela foi criada. Será que é isso mesmo? A gente vai ter uma aula só sobre isso, não é o objetivo da nossa aula se aprofundar nisso, tá? Só mostrar para vocês que esse princípio moderno, ele é passível de críticas. Então, Francis Bacon aí, saber é poder. Por exemplo, pela ótica, pelo conhecendo a ótica, eu posso produzir um óculos que corrige a minha visão. Conhecendo a mecânica, nós produzimos carros, meios de transporte. Olha o avião aí, criação humana. Então, pelo conhecimento, nós vamos desenvolvendo. Conhecer é progredir, conhecer é dominar a natureza a serviço do homem. Aí, Francis Bacon. Então, uma atividade rapidinho, só para a gente rever um resumo aí da nossa própria aula. Vamos relacionar a coluna 1 e coluna 2 sobre a história da ciência. Então, a ciência antiga, a teoria dos 4 elementos, a ciência medieval, o geocentrismo, Terra no centro do universo, a ciência moderna, a física newtoniana e a ciência contemporânea, a física quântica. Teremos uma aula só sobre isso. Qual que é a alternativa correta? A alternativa D. E eu deixo para vocês uma atividade de escrita e de reflexão, onde vocês vão pesquisar sobre o assunto, um tema contemporâneo, que a ciência é a inteligência artificial, e vão refletir sobre a seguinte questão: Deus criou a natureza e o ser humano criou a máquina?
Produza um texto dissertativo onde você expõe os diferentes pontos de vista sobre o assunto. Trago como referência os nossos livros didáticos da professora Marilena Chauí, da professora Maria Lúcia de Arruda, e eu convido vocês a estudarem o Horkheimer, a dialética do esclarecimento, que é uma crítica à razão instrumental. Acessem a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material, e estudem. Fiquem com Deus. Até a próxima.